Então ele foi importante, ele começou a ser visto como muito valioso para os reis da Babilônia. Ele virou um conselheiro, né, para os reis. Ele dava conselhos, né? E, e no versículo 8, onde eu vou até ler aqui na Bíblia que está escrito: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? E aqui o que Daniel estava falando é que ele não queria se contaminar com aquela soberba do rei, com aquelas coisas erradas que o rei fazia, como o vinho, como os alimentos, enfim, né? Então ele pediu para os eunucos, o chefe, né, dos eunucos, servir para ele só vegetais. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, tá explicando melhor essa parte. E o que eu quero trazer aqui, que é uma parte que eu acho muito importante a gente pensar, que foi o pensamento dele de não aceitar e não praticar esses atos, né? Praticar, porque ele sabia que isso não vinha de Deus. E assim, hoje em dia, nós jovens temos que estar alerta e ligados, porque o mundo lá fora, às vezes, tenta nos atrair. O inimigo sabe que lá fora, o mundo lá fora chama atenção. Então ele tenta nos atrair, nos tirar do caminho de nosso Jesus Cristo. E ele faz isso como? Usando, às vezes, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, e usa essas pessoas para nos atrair. Às vezes os jovens estão até dentro da igreja, mas estão com os olhos e os ouvidos fora do templo de Deus. Então a gente tem que ser como Daniel. A gente tem que estar alerta e a gente tem que ter fidelidade a Deus. A gente temos que temer a Deus. A gente temos que, no caso, recusar tudo aquilo mundano que nos tenta atrair, nos tenta tirar do caminho de Deus. E a gente vê isso muito em Daniel, como ele é usado por Deus e como ele tinha essa proximidade muito grande, a ponto que ele sabia, né, do que é certo e o que é errado, e ele seguia a Deus a todo modo e no seu coração. Então, a palavra que eu quero deixar hoje, o estudo que eu quero deixar hoje aqui, é que a gente tem que seguir, né, os mandamentos de nosso Jesus Cristo. Nós temos que seguir ele de todo modo, de coração, e nós temos que vigiar e ter cuidado com o mundo lá fora. Porque o mundo lá fora vai nos tentar, o inimigo vai nos tentar nos tirar do caminho de Jesus Cristo, né? E como está até na Bíblia sobre uma das parábolas de Jesus, quando ele fala: aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é apto a entrar no reino do meu Pai. Amém? Então, o que Jesus está querendo nos dizer é que a gente não deve olhar para trás, a gente não deve olhar para o lado, a gente deve olhar reto, porque o caminho é reto. Ele disse: eu sou a verdade e a vida, né? Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então a gente deve seguir, né, os mandamentos de Jesus Cristo. E essa é a mensagem, o estudo que eu quero deixar hoje aqui para os irmãos. Amém? E quero agradecer a oportunidade, podendo estar aqui falando, estudando. Amém? E obrigado, um bom dia para todos os irmãos, uma segunda-feira abençoada, com muita graça, muitas vitórias, amém? E que portas espirituais, não só financeiras, mas portas espirituais são abertas, amém? Muito obrigado.